Olá, pessoas! Começa agora mais um Tese da Minha Vida. Hoje eu converso com Tiago Quatti. Ele é mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, com graduação em Direito pela PUC Minas. No mês passado, maio, a tese do Tiago foi premiada com o primeiro lugar no segundo prêmio de tese e dissertações da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, ABRE. Ele é criador e host do Larvas Incendiadas, um podcast quinzenal de divulgação científica sobre estudos de gênero e sexualidade. Olá, Tiago. Olá, Viviane. Olá também a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. É um prazer te receber e também é uma forma de retribuir o seu convite, quando no início do Larvas, em 2018, você me convidou para falar também um pouquinho sobre a minha tese. Muito obrigada por aceitar estar aqui. O prazer é todo meu. Eu que agradeço, assim, foi um prazer também te recebê-la no Larvas, é um episódio que até hoje circula bem, viu? E tá sendo uma honra voltar aqui agora conversando com você. Tiago, então vamos começar. Eu falei que a sua tese foi premiada, mas eu não disse o título dela, né? O conhecimento precário e conhecimento contrapúblico. A coprodução dos conhecimentos e dos movimentos sociais de pessoas trans no Brasil. Orientadora, professora Marlise Matos. Eu queria que a gente começasse a falar como que a sua trajetória, pensando em movimentos LGBT, pensando principalmente a temática trans, ela não começa no doutorado, né? Você tem uma trajetória desde o ensino médio, tanto em movimento estudantil, quanto em movimento LGBT, que percorre toda essa sua trajetória até aqui. Não para, claro, no doutorado, né? Você continua suas pesquisas, sua atuação, mas eu queria que você falasse um pouquinho como que o interesse de fazer essa junção entre a sua atividade de movimentos sociais, como ativista, e também no sentido de trazer isso para a academia. Principalmente porque você forma em Direito, mas as ciências sociais ficaram ali como uma paixão, sendo acolhida, né, e sendo trazida por muito tempo aí em paralelo ao Direito, mas que agora já tem mais um peso. Conta um pouquinho. Com certeza, Viviane. Eu gosto de brincar que, na verdade, eu sou ativista antes de ser pesquisador, antes de ser qualquer outra coisa. Porque eu sou, como quem provavelmente está assistindo aqui percebe, né, uma bicha branca, e assim, da adolescência, desde a infância, uma bicha meio pentosinha, né, e aí eu saí do armário muito cedo, saí do armário para minha família ali, mais ou menos, na adolescência, 15, 16 anos, não sei dizer ao certo, e eu fui sair do armário e já fui, de alguma forma, me aproximando dos movimentos sociais. Eu já tinha também uma experiência de movimentos sociais em Grêmio da escola, né? Eu fiz parte de uma gestão do Grêmio na minha escola, e aí eu também, como eu já via, né, essa pulsão política um pouco dentro de mim, eu me aproximei do CELOS originalmente, aqui em BH, né, que é o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual. Fui ser voluntário para organizar parada. Eu nunca me filiei oficialmente ao CELOS, mas eu participei de reuniões, participei de atividades, ajudei a construir algumas atividades. Eu acho que ajudou a me formar como ativista. Isso ainda antes de entrar na faculdade, né? E aí eu entro na faculdade, acho que 2007, se não me engano. Eu sou ruim de data, gente. Toda vez que eu falar um ano, deixa eu te ajudar. Duvidem. Isso eu tenho anotado, 2007. A minha memória é horrível, principalmente para isso. Aí, em 2007, eu entro, então, na faculdade, né? Eu entro na graduação do Direito, Viviane, assim, eu já tinha ali uma dúvida sobre o que eu queria fazer quando eu estava prestando vestibular. Acho que todo mundo, né? A gente é muito novo para escolher o que a gente quer. E aí eu tinha interesse já pelas ciências sociais, pela filosofia e também pelo direito. Eu tinha esses vários rumos. Aí eu falei assim, vou fazer direito. Tentei primeiro o vestibular direito, passei na PUC, me matriculei. E aí no ano seguinte, eu falei, ok, vou tentar ciências sociais.
vou fazer os 2 cursos ao mesmo tempo. Eu cheguei a tentar o vestibular, eu passei para a segunda etapa, naquela época o vestibular era diferente, não era Enem, né, que era aquele negócio de 2 etapas, mas eu nem cheguei a ir para a segunda etapa direito, quer dizer, eu passei, mas eu não cheguei a ir para fazer as provas direito, assim, eu falei assim, curso de direito já está fazendo 1 ano de curso de direito, né, é muita leitura, muito peso, será que eu vou querer fazer isso de direito e ciências sociais ao mesmo tempo, né, acho que vou fazer tudo pelo, assim, mal feito, né, e aí eu deixei de lado, assim, como curso, mas ainda tinha minha paixão, ainda tinha também um certo engajamento com as ciências sociais, com as leituras, com participação em bolsas de estudos, bolsa de pesquisa, em núcleos de estudos, como no NEPEM, né, eu entrei para o NEPEM, eu ainda estava na graduação em Direito na PUC, né, e o NEPEM é o Núcleo de Estudos e Pesquisa da Mulher da FMG, coordenado pela professora Marlise Matos, né, acho que eu entrei para o NEPEM em 2009, né, mas nesse meio tempo, na graduação, né, eu estava também no ativismo, né, eu queria, de alguma forma, entrar no direito e utilizar o direito para pensar também o direito das populações LGBT, né, porque, gente, hoje em dia, principalmente para quem é mais novinho, era outro mundo, sabe? Assim, eu fiz um curso de direito numa época que o casamento e união estável entre pessoas do mesmo gênero não era legalizado, não existia. Eu tive aula de direito de família em que isso era considerado um tema polêmico, né? Nem se falava em direito de pessoas trans, etc. Assim, isso nem se passava na grade curricular do curso. Né? Olha que a gente já estava nos anos 2000, né, Tiago? Sim, e a gente já estava nos anos 2000, né? A gente já estava nos anos 2000. Assim, claro, os movimentos sociais já levantavam esse debate. Eu estou falando que esse debate não existia dentro do curso de direito, Sim, né? sim. Mas os movimentos sociais já levantavam esses debates desde a década de 70, né? E eu estava também participando desses debates dentro dos movimentos sociais, justamente por isso que também me interessa no direito estudar isso um pouco. Eu fazia parte, eu fundei ali em 2007, quer dizer, eu não fundei, mas eu entrei logo depois da fundação, né, o GUDS, que é o Grupo Universitário em Defesa da Diversidade Sexual, que era um coletivo misto de ativismo e academia, né? A gente sempre tinha ali academia e militância como uma coisa múltipla. Foi um grupo que surgiu basicamente de alunos da UFMG, e eu e a Érica éramos da PUC. Um bando de gente que era bicha, sapatão, travesti, que assim queria encontrar outras bichas, sapatão, travesti para conversar sobre nossa experiência de ser LGBT dentro da universidade, de estudar sobre a gente, né? E também de, querendo ou não, enfrentar as LGBT-fobias que a gente via dentro da universidade, né? Um dos gatilhos que dispara o GUDS era um trote que acontecia sempre na UFMG, que era o trote da engenharia, os calouros da engenharia todo semestre. Eles ficavam seminus, eram amarrados, jogavam neles pó de café, ovo, não sei o que, ficavam todos sujos, e aí eles iam passando, caminhando, ali naquela avenida principal da FMG, da praça de serviços até a saída, até a Antônio Carlos. E aí, a cada prédio que eles passavam, eles cantavam uma musiquinha. E na da Fafiche era 1, 2, 3, 4. Na Fafiche só tem viado. 4, 3, 2, 1, eles dão para qualquer um. Né? E a gente achou isso um absurdo. Né? Primeiro que na Fafiche só não tem viado, tem muita gente, mas tem viado também. 2, a gente não dá para qualquer um. A gente pode até dar para um bando de gente, mas não para qualquer um. Né? Não vem tirar isso de mim, a minha autonomia sobre o meu corpo. Né? Sem falar o tanto de homofobia a mais, de camadas de sentidos que tem aí, né? Então, a gente, vendo isso também, a gente dispara a criação do GUDS, denunciamos isso para a reitoria, né? A reitoria primeiro disse que isso não acontecia, aí no semestre seguinte a gente filmou e mostramos para a reitoria do FMG, a reitoria nos respondeu oficialmente, não, isso é só uma brincadeira, tem nada de homofobia aí não, é um ritual de passagem dos alunos. Né? Que é o discurso tradicional, né, de tudo é brincadeira, não leve tão a sério, não é bem assim. Isso era brincadeira, mas quando a gente tentou, na recepção de calouros, acho que de 2008, colocar uma faixa, tá, paga do nosso próprio bolso,
com dizeres, seja quem você for, eu não lembro mais os dizeres, mas era uma coisa bem bobinha, assim, seja quem você for, não sei o quê, seja bem-vindo. E aí ia ter, isso 2008, né? Então a faixa tinha aqueles bonequinhos do Word, 2 bonequinhos de homem de mão dada, 2 bonequinhos de menina de mão dada. E aí a reitoria nos proibiu de colocar essa faixa, porque a universidade pública era proibida de fazer propaganda, né, de qualquer tipo de ideologia, preconceito. Eu tenho esse ofício até hoje, inclusive, esse ofício assinado, tá, pela chefe de gabinete do reitor, né, da UFMG na época. Então, assim, eu estava também o tempo todo envolvido nesse ativismo, que era um ativismo universitário, que fazia política na universidade, mas também fora dela, que participava também, fazia grupo de estudos, a gente estava lendo, né, ali estava chegando naquele momento, né, os textos da Butler, do Preciado, tinha acabado, de 2008, tinha acabado de ser lançado o Texto Jonk, né, e a gente conseguiu uma cópia, começamos a ler, né, então tinha muito isso, a gente apresentava trabalho, organizamos congresso, a gente organizou 2008, a gente organizou a SUDES, que é a primeira semana universitária de diversidade sexual na UFMG, que a gente ganhou o prêmio do Ministério da Cultura, de Cultura LGBT, inclusive pela organização disso, né, chamando palestrantes, inclusive internacionais, para falar. Depois, em 2009, a gente organizou... 2009? A gente organizou o ENUDES, que é o Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual em BH, trazendo mais de 600 estudantes do Brasil inteiro, e também professores, pesquisadores do Brasil inteiro, para dentro da FMG, para debater gênero e sexualidade, né, assim, em 2009, foi também um encontro incrível, a gente conseguiu hospedar a galera no Mineirinho, imagina, 600 bichas, travesti, sapatão, bissexual e tudo mais naquele Mineirinho, gente, e o Mineirinho tinha no segundo andar uns quartos maravilhosos, que era das delegações esportivas, foi incrível. Incrível. Eu tô me delongando muito, Viviane. Se você não me corta, eu vou... Não, eu vou te cortar agora. Eu já ia te cortar. Aí, eu queria saber o seguinte. Então, a gente passa uma parte do escrever acadêmico, né? Você começa, desde a sua monografia no curso de Direito, estudando essa vinculação dos movimentos LGBT com o direito, com o entendimento deles como alguém que pode falar sim por si, né? Não é só ser o objeto de estudo, mas uma voz muito potente dos movimentos vindo e você trazendo essas vozes. Aí, na monografia, você traz... Eu tenho um amo implacável, a natureza das coisas, discursos jurídicos acerca das transexualidades do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de 1989 a 2010, com orientação de Antônio Cota Marçal. E a dissertação, que aí você já vai para o UFMG, né, do homossexualismo à homoafetividade, discursos judiciais sobre as homossexualidades no STJ, de 89 a 2012. Aí, e orientação da Marlise Matos também, como no doutorado que eu já tinha falado antes. Aí eu queria que você falasse um pouco como que foi pegar essa experiência de ativista, né, que você falou agora há pouco, né, que primeiro você é ativista, depois você é um pesquisador. Como que foi trazer, na verdade, essa experiência para a academia com um discurso, com um olhar, com uma narrativa própria do movimento, sem ser só aquele pesquisador que está ali observando de fora, mas alguém que sabe uma história porque também vivencia ela. Tem diferentes influências, né? Uma influência é um pouco relacionada que eu vejo, uma forma que eu vejo, nesses trabalhos que está mais na fronteira explícita ali entre direito e movimentos sociais, direito e ciências sociais, de alguma forma, são temas que, de alguma forma, me inspiram por causa dessa minha luta, por causa dessa minha participação, né? Nesse momento ali, que eu estou escrevendo minha dissertação,
né? Foi um momento que tinha ali uma pressão advocacy grande dentro do STF para a gente conquistar o direito da união estável entre pessoas de mesmo sexo, né? E eu fazia parte um pouco também dessa movimentação, não tão direta, né? Eu não estava participando nesse momento de nenhum dos coletivos que estava ativamente, diretamente lá no STF, né? Mas eu fazia parte eu estava pelo menos na periferia desses grupos discutindo com esses ativistas, inclusive discutindo com uma perspectiva muito crítica, né? Porque eu nunca fui contrário ao reconhecimento desse direito, mas eu sempre achei, né, que a forma como esse reconhecimento estava sendo dado, né, principalmente essa forma teórica, um tanto quanto conservadora, né, com esse termo homoafetividade, que eu acho que, assim, que é conservadorismo puro, né, mas que serviu e foi útil, né, é paradoxal, né, para a gente, de alguma maneira, ter a conquista de um direito, né. Então, tem a ver um pouco, nesses meus primeiros trabalhos, com demandas, pautas que eu via mesmo surgir dentro do movimento e que eu queria, de alguma forma, elaborar academicamente. Agora, no doutorado, isso muda radicalmente, sabe? Antes de você continuar sobre o doutorado, só emendar uma coisa. Eu queria só ressaltar que o Thiago vai trabalhar sobre a perspectiva acadêmica de produção de conhecimento de pessoas trans num país que mais mata pessoas trans. Então, a gente não pode deixar de falar que existe, além do epistemicídio, né, de uma negação, de um silenciamento sobre essa produção de conhecimento, para lembrar aqui Sueli Carneiro, mas também há uma aniquilação de corpos. Então, é esse o contexto que a gente precisa considerar para entender a importância e porquê dessa, inclusive, premiação do trabalho de doutorado do Thiago. Pode continuar. E entender também que a gente só sabe disso, dessa realidade, desse genocídio da população trans, porque a população trans produz esse conhecimento. Porque esse é um dado produzido pela população trans. Sim. Né? Porque o Estado brasileiro não se interessa em contar as mortes das pessoas trans. Né? Não só não se interessa em contar, como não se interessa em, de alguma forma, lidar com ela, enfrentar, né? Pelo contrário, corrobora, né? Ao se omitir, né? Corrobora, né? Com esses assassinatos, com esse genocídio. Mas bem, sim, no doutorado, dá eu já queria, na verdade, fazer uma pesquisa sobre movimentos sociais desde o mestrado. Eu confesso. Mas eu era um advogado entrando no mestrado na ciência política. Aí, em conversa com a própria Marlise, a Marlise pegou e falou assim: Thiago, joga seguro em algo que você domina mais, porque senão, você querendo fazer uma mudança muito radical, né, as chances de você conquistar algo, de você conseguir, são menores. Né? E eu acho que ela tinha razão. Joga seguro. Né, também. Joga seguro. Depois que você tá dentro, você muda, você altera, você vê aí o que dá para fazer, né? Mas põe o pé aqui dentro primeiro, né? E eu acho que ela foi um bom conselho, não me arrependo, não. Então eu primeiro fui para fazer ainda um estudo meio na fronteira do direito das ciências sociais, mas eu já estava muito lendo e estudando também, não só participando de movimentos sociais, mas estudando sobre movimentos sociais. E aí, lendo essa literatura de movimentos sociais, tinha um incômodo que me dava muito grande, porque, hora nenhuma, eu via a literatura se preocupando, se dedicando a estudar a forma como os movimentos sociais estavam produzindo conhecimento. Eu não estava vendo isso, Viane. E no meu cotidiano como ativista, eu estava vendo que os movimentos sociais tinham isso como, assim, uma das pautas, inclusive, principais, né? Sim, claro, não estou falando todos, mas grande parte. Ou se não é a pauta principal, é uma das pautas também, né? E que não seja a produção, que seja pelo menos a demanda da produção de conhecimento, né? É uma das coisas do eixo central de vários movimentos sociais. Eu estava achando isso muito esquisito, que a literatura não estava falando sobre isso, né? E aí, eu estava também achando esquisito que eu também, nesse momento, eu já estava com alguns anos dentro dos estudos de gênero e sexualidade, né? Tanto por essa autoformação ali dentro do GUDS, quanto minha participação também dentro do NEPEM, né?
Eu estava vendo que a literatura de gênero e sexualidade falava muito de ciência, falava muito de produção de conhecimento, e até falava que os movimentos sociais produziam conhecimento, mas não parava para estudar isso. E geralmente falava da ciência de uma forma muito negativa, sabe? Falava muito de como a ciência produziu a vulnerabilidade dos sujeitos trans, como a ciência é produção de normalização. O que é? Eu não estou querendo dizer que não é, mas eu acho que tinha uma outra história para contar além disso, porque eu estava vendo, né? Eu estava vendo as travestis lendo os artigos dos acadêmicos e falando, não é por aqui, ou é por ali, escrevendo artigo às vezes, né? Ou então, mesmo que não seja nesse formato artigo, escrevendo texto em blog, com formulações teóricas refinadíssimas, indo para a reunião do Ministério Público. Sobre aquilo. Exato, refletindo sobre aquilo, indo para a reunião do Ministério da Saúde para discutir o processo transexualizador e tendo uma revisão de literatura sobre transexualidade na saúde, às vezes muito mais avançada do que os psiquiatras, os representantes do CFM que estavam lá, do que os técnicos do Ministério, né? Às vezes trazendo um artigo indicando, ó o que saiu aqui novo para você, toma aí, ó. Né? Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, né? E que eu acho que eu consegui perceber justamente porque eu estava no meio disso, né? Porque não só eu era um desses ativistas, quer dizer, não um ativista trans, né? Um dos ativistas LGBT, mas muito próximo sempre do movimento trans também, que acabou sendo o meu foco específico, né, meu recorte específico. Mas eu estava ali do lado vendo isso acontecer e falando, uai, que esquisito que esse povo não está prestando atenção para isso, a academia precisa prestar atenção para isso. E pelo contrário, eu vi até, inclusive, sabe, Viviane, uma série de acadêmicos deslegitimando esse esforço de produção de conhecimento, né? A história do conceito de cisgeneridade é um dos casos muito grandes, exemplares em relação a isso, né? Porque o conceito de cisgeneridade, que hoje está na boca de todo mundo, a Globo fala cisgênero, né? O STF usa o conceito de cisgênero, mas ele foi criado por umas meninas na internet, né? E eu falo menina aqui sem nenhum preconceito, né? Eram muito jovens, algumas não tinham nem 18 anos, que estavam ali no grupo do Facebook, no Tumblr, discutindo, lendo alguns textos dos gringos e alguns textos brasileiros, né? Dessas pessoas que eram os bambambãs dos estudos de gênero na época, principalmente sobre estudos trans, como a Larissa Pelúcio, né? A Berenice Bento. E o povo falou assim, mas tá faltando mais, tá um olhar muito cisgênero aqui, né? E aí criaram esse conceito de cisgeneridade, né? De alguma forma de nomeação desse outro não nomeado, né? Porque fica muito parecendo, enquanto não nomeia esse outro, né? Fica parecendo assim, que existem as pessoas trans e o resto são os normais, entre aspas, né? Então esse conceito tem esse poder heurístico muito claro de marcar, né? E levantar essa ideia de naturalização, de normalidade desses outros não nomeados. De marcadores muito definidos dentro de uma caixinha, de um padrão, que o que sai daquilo estabelecido é o exótico, o anormal, inclusive o doentio, né? Exato. E elas criaram esse conceito e no início, né, as ciências sociais pegou e disse que era um conceito acusatório, que não tinha nenhum valor heurístico, né? E elas desenvolveram uma série de estratégias que, pouco a pouco, conseguiu conquistar legitimidade para esse conceito, que hoje em dia, né, já é quase pacífico nas ciências sociais brasileiras, nas ciências humanas, né? Aí, Tiago, vamos pegar o ano de 2016, que é mais ou menos a metade do seu período de doutorado, que também é quando muitas pessoas decidem fazer o período sanduíche, que é ir para fora do país, fazer uma imersão com outros grupos de pesquisa, com outro orientador, orientadora. Aí a sua decisão é ir para São Paulo. Você se muda para lá. E conta um pouco disso, porque nesse momento, a gente estava vivendo algumas transformações de política pública, né, na cidade de São Paulo, para a população LGBT, numa visibilidade que não existia até então, né, dentro da política pública.
de colocar como sujeitos políticos, sujeitos de direito, e que a ação do Estado estava ali também agindo para promover que aquilo acontecesse e garantir que aquilo acontecesse de fato. Fala o porquê dessa sua decisão de ir para São Paulo, o que aconteceu lá, porque aí foi seu trabalho de campo, conhecendo muitos ativistas, conhecendo muitos trabalhos de organizações que foram para você importantes no desenvolvimento. Fala um pouquinho. Tá bom. São Paulo realmente foi muito importante. Assim, algumas das importâncias foram planejadas, outras não. Algumas foram algumas surpresas também. Bem, eu tava... Uma das primeiras razões, assim, 2016 foi meu terceiro ano do doutorado. Eu comecei o doutorado em 2014, né? E eu tinha ainda, até ali 2015, né, até meados de 2015, eu estava com muito pouco campo, para ser muito sincero, né? Eu estava com uma revisão de literatura muito boa, eu já dominava, assim, os primeiros capítulos da minha tese, que são mais teóricos, mais de revisão de literatura, já estavam meio feitos. Mas a minha ideia, o meu projeto original, era de fazer uma etnografia do movimento. Eu queria ver, na prática, o movimento atuando. E eu já tinha frequentado, assim, algumas reuniões pontuais, né, na verdade, desde o final de 2014, eu já estava circulando por algumas reuniões muito pontuais, mas eu não estava ainda com um campo denso, Viviane, para ser muito sincero. E aí, a minha insegurança primeira foi, se eu vou fazer um sanduíche, eu não vou ter um campo, eu vou ter que mudar a ideia do meu, ou então fazer um campo virtual, eu vou ter que mudar a ideia do meu doutorado. Né? E eu não queria mudar a ideia do meu doutorado, eu queria fazer uma etnografia mesmo, né? Eu queria acompanhar o dia a dia, o cotidiano, tá indo, né, em reuniões com gestores, com essas pessoas. E além disso, assim, São Paulo, nessa época, estava fervilhando que se tornou o lugar ideal para fazer esse campo, né? Como nenhuma outra cidade no Brasil nesse momento estava. Não só São Paulo tinha ali, né, um dos mais antigos e mais consolidados, né, ambulatórios trans, né, aliás, mais de um ambulatório, né, mais de um, né, na mesma cidade, que em Belo Horizonte e no resto do Brasil é invejável, né? Dei um tapa aqui no meu negócio, perdão, talvez tenha feito um barulhão aí no microfone. Então, São Paulo, o que fazia que várias pessoas do movimento nacional circulassem lá para fazer o monitoramento do ambulatório, né, um dos poucos lugares onde fazia cirurgia, né, de transgenitalização do processo transexualizador. Além disso, estava sendo criado, justamente ali em 2016, o Transcidadania, a primeira turma dessa política pública. O Transcidadania foi uma política pública, assim, fenomenal, exemplar para o resto do mundo inteiro, sabe? Foi literalmente a maior política pública para pessoas trans do planeta. E era uma política que ela era tão fenomenal justamente porque ela lidava na complexidade da vida das pessoas. Ela não era uma política pública meramente pontual, sabe? Ela pensa assim, olha, como que é toda a trajetória e todas as várias vulnerabilidades que atravessam as pessoas trans, né? E vamos tentar, de alguma maneira, dar uma cobertura para essas várias. Então, para te dar uma explicação rapidinho do que foi ele, né? Assim, nesse primeiro ano foram selecionadas 100 meninas, na verdade, assim, não foram 100 mulheres transexuais e travestis, acho que tiveram uns 2 ou 3 homens trans, mas como eram tão poucos, por isso que eu falo 100 meninas, inclusive a própria linguagem dos gestores, das ativistas, eles acabavam de alguma forma sempre esquecendo nessa fala mais rápida, cotidiana, esses homens trans, porque eram muito poucos, eu acho que eram 3 ou 2, né? Então foram 100 pessoas trans, para ser mais corretos, né? 100 pessoas trans, e uma vez que você foi cadastrado, foi selecionado, primeira coisa que eles vão te fazer é, você tem escolaridade, você chegou a concluir o ensino básico, né, ou não? Não? Então vamos te direcionar para a escolarização, né? Vamos te direcionar para o EJA. 2, né?
vamos te cadastrar também dentro do processo transexualizador, se você ainda não é cadastrada, para você ter acesso à hormonização, à psicoterapia, acesso também futuramente, num futuro que nem sei quando é que vai chegar, uma cirurgia de transgenitalização, porque a fila é de mais de 10 anos, fonoaudióloga, fisioterapia, uma série de outros serviços de atenção à saúde, né? Além disso, você está em situação de rua ou não? Ou você tem, né, uma moradia? Se você não tem, se você está em situação de rua, tem vagas reservadas dentro de uns abrigos de longa permanência para você ir. Outra coisa, todas elas ganharam uma bolsa, um valor que eu agora não me lembro mais ao certo quanto é, né, uma bolsa mensal para conseguir se sustentar. Né? E, inclusive, uma coisa que é muito importante, né? O valor da bolsa não era, conseguia se sustentar um pouquinho, mas não era tão alto, principalmente para a cidade de São Paulo, que é uma cidade muito cara para se viver. Né? Então, ainda não vinculou a essa bolsa a obrigação de parar de prostituir, né? Porque muitas dessas pessoas transcadastradas ali, elas eram prostitutas. Né? Então, parar o trabalho sexual significava reduzir sua renda a muito pouco, né? Então, muitas desistiriam, até porque a renda da prostituição, para algumas, é maior do que a bolsa, era muito maior, né? Preferiam ficar na prostituição do que, né, pegar e acessar toda essa política. Então, não precisava disso também, né? Além disso, né, além da escolarização, o Transcidadania tinha uma série de outras cargas de eixos de educação política, né, não só com aulas e palestras, mas com o estímulo que elas frequentassem audiências públicas dentro do Poder Legislativo, que elas circulassem pelas universidades, circulassem pela prefeitura, para realmente ter uma vida, né, dentro da cidade. Para você, porque assim, o ideal é que as pessoas trans ocupem todos os espaços, circulem pela cidade e não fiquem simplesmente, né, seres noturnos que vão para as ruas se prostituir e depois voltam para sua casa. Né? Não é assim. Então a política pública pensava em tudo isso, sabe? Assim, era claro, e tinha outras coisas mais, tinha também inserção no trabalho, mas aí eram os módulos seguintes, que não foram exatamente no primeiro ano, né? Inserção no trabalho, cursos profissionalizantes para quem já tinha o ensino médio, né? Então, é uma política muito complexa, incrível, incrível, incrível. Né? Assim, e isso fez com que o ativismo do Brasil inteiro olhasse para lá e começasse a circular lá o tempo todo, não só para garantir que ele funcionasse bem, como para tentar levar isso para os outros municípios, outros estados, né? Aliás, não só o Brasil, vieram ativistas e gestores do mundo inteiro, né? Na época, o governo Obama mandou um representante para vir também e observar e conhecer o programa Transcidadania para tentar imitar lá nos Estados Unidos também, né? Assim, então, foi uma coisa incrível, incrível. Acho que, assim, e para terminar, foi isso tudo que fervilhava lá, não só o ativismo local, mas tornava um polo de encontro das ativistas nacionais, me permitiu ter esse contato mais cotidiano. Eu não fiz campo especificamente no Transcidadania. Minha tese não é sobre o Transcidadania. Né? Eu acho que a palavra Transcidadania mal aparece na minha tese, na verdade. Né? Mas ele atravessa muito. Né? Porque eu fui em várias atividades, eu conheci, né, a gestora, eu conheci também, né, a gestora que foi a Simi, né, Simi Lahak, que hoje em dia é presidente da BGLT, né, que é uma travesti. Eu conheci ela, conheci uma série de pessoas que frequentavam e foram alunas também, e que depois, né, o Transcidadania também fomentou a criação de novos movimentos sociais na cidade. Né? Isso foi super legal. E nessa sua experiência em São Paulo, eu queria que você contasse um pouco de questões que você se deparou durante a pesquisa e que foram surpresas boas, outras não tão boas. Seleciona 2 e nos conta rapidinho. 2 casos? Sim. Tá. Olha, eu acho, assim, que, para mim, lá em São Paulo, quer dizer, a minha pesquisa, eu tô falando muito em São Paulo, mas a minha pesquisa foi nacional, eu não fiquei só em São Paulo, tá? São Paulo foi onde eu morei, foi minha base, mas eu circulei muito em Brasília, porque
porque tinham muitas reuniões do movimento nacional lá também. Eu cheguei a ir para o Piauí, para o Mato Grosso, para o Rio Grande do Sul, né? Mas eu queria mesmo que o encontro tivesse, que minha tese tivesse esse caráter mais nacional, de eu circular mesmo pelo país inteiro, né? Então, muitos dos meus casos que eu conto foram fora de São Paulo, sabe? Mas São Paulo definitivamente é uma das situações, né, que me marcam muito. Uma que me marca é uma das primeiras das primeiras semanas que eu estava em São Paulo, né, acompanhando inclusive uma atividade do Dia da Visibilidade Trans, né, a gente estava saindo lá, circulando todos os dias eu estava seguindo as ativistas principalmente da ANTRA, né, e uma ativista em específico, a gente se aproximou muito, que foi a Marina Garland. A Marina Garland, ela era uma travesti ativista de Salvador, né? Histórica em Salvador, uma pessoa assim, com shows de drag, shows de travesti, assim, da época do teatro de revista, maravilhosa, maravilhosa. Ela, inclusive, era sempre nos eventos da ANTRA, ela fazia apresentações muito bonitas, sabe? E aí, conversando com ela, tanto sobre a vida dela, sobre as dificuldades dela, sobre a arte dela, né? Em vários dias, a gente ia pro encontro, ficava no encontro o dia todo, e depois, eu sou do mineiro, né, gente? Adoro um bar, e ela também, e aí a gente terminava toda noite, a gente ficava até madrugada no bar, eu e ela conversando, assim. E dos últimos dias do encontro, a gente percebia que ela já estava meio passando mal, sabe? E ela chegou e faleceu no dia seguinte. Foi uma coisa que marcou muito, 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 muito o meu campo e a minha vida. Ela faleceu, assim, ela não foi assassinada, não foi nenhuma violência específica, mas ela faleceu devido realmente às precariedades. Ela já tinha uma idade avançada para a população travesti no Brasil, né? Ela já estava ali nos seus 60 anos, né? O que não é uma idade avançada para a população em geral, mas para travesti, né, infelizmente, né? Então, devido às várias precariedades da vida que ela enfrentou, né? E a morte dela me marcou, não tanto pela morte dela em si, não tanto pelo sofrimento, mas eu consegui ali, foi uma das primeiras vezes que eu vi muito de perto, né, toda uma mobilização, todo um ativismo muito, assim, muito cuidadoso, muito carinhoso para lidar com essas mortes, né, das suas iguais, das suas irmãs. E me fez atentar um pouco para a importância, né, do luto e a importância também desse contar as mortes, desse falar das mortes, para essa produção dessa identidade coletiva travesti, né? Que é uma das coisas que eu vou analisar, e também um pouco da arte como um meio de elaborar sobre isso e de produzir também, né, esse luto coletivo, de produzir essa identidade coletiva travesti, mas de produzir a resistência, sabe? Assim, e isso foi uma coisa que a partir daí eu comecei a observar isso, como o tempo todo, em todos os encontros, em todas as reuniões que eu vou, né, era muito presente essa fala, né, de que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. Todo encontro tinha homenagens às travestis que tinham sido assassinadas, ou então as companheiras, e assim, não era a pessoa desconhecida, era geralmente a amiga que estava aqui no encontro no anterior, sabe, que a gente abraçou, né, e me fez também atentar para como todo encontro, muitas dessas performances, porque todo encontro delas, né, os encontros são ótimos, gente, eu adorava, era a melhor parte do meu trabalho, foi ir nos encontros do movimento trans, porque todos eram recheados de performances artísticas, e performances de todo tipo, dublagem, tinha outras que cantavam ao vivo, dança, né, e como traziam muito, né, esse tema da morte, da violência, para elaborar isso ali, né, de alguma forma, criando e aí na tese eu conto de uma performance da Alana Vargas, que é uma artista de Sergipe, potente demais. A Lana também é outra assim que me inspirou muito, né? Muito, muito, muito. De como
esse foi um caso, assim, que me marcou muito, sabe? Porque foi uma proximidade, foi uma coisa que chocou todos nós que estávamos ali no evento, saindo com ela, né? E ver também a vulnerabilidade dessas vidas, né, ali na sua frente, né? É diferente quando é uma notícia de jornal, né? É diferente quando você não... Hoje em dia eu acho que a gente está um pouco, todo mundo, mais atento a isso, né? A Covid traz um pouco dessa realidade, dessas perdas constantes, né? Eu acho que eu acho que permite um pouco mais a compreensão para as pessoas hétero-cis do que é o genocídio que a população travesti vive, o que foi também a experiência do HIV e da AIDS, né, da gente ver, né, cada dia um dos nossos amigos morrendo, né, sem saber se daqui a 2 anos eu vou estar aqui, né. A Covid acho que traz um pouco essa experiência que antes era localizada, né, para determinados grupos sociais. E outro caso, assim, que me marca muito, tem vários, né, assim, eu tenho tantos casos, né, muitos desses casos não chegam necessariamente a entrar na tese. Esse caso, por exemplo, da Marina Garland não entrou, eu acho que eu não cheguei a contar, né, da morte dela, mas como isso me inspira e como isso me tocou, né, eu conto, por exemplo, da performance da Lana, mas eu não conto do caso da Marina em si, mas foi o que me fez... disparou meu olhar para isso, sabe? Né? Me sensibilizou. Né? Não que eu não soubesse, né? Não que eu nunca tivesse visto, e como ativista, inclusive, nunca tivesse lidado com situações dessas aqui em BH, né? Mas me disparou essa sensibilidade etnográfica, né? Um pouco distinta. Um outro caso, para mim, assim, que me marcou muito, né? Que eu fiz muito etnografia de eventos acadêmicos também. Eu não fiz só etnografias de eventos do movimento social, porque me interessava também perceber, né, as estratégias de como as ativistas, nesses eventos acadêmicos, modulavam seu discurso, né, para conseguir pegar e conseguir mais simpatia, produzir alianças, alterar discursos, ou então até estratégias um pouco mais violentas, né, como o escracho, né, que é uma estratégia. Já quando você vê que, olha, dependendo da situação, dependendo de como chegou, né, o escracho foi uma estratégia utilizada pelo movimento travesti, né, para conseguir lidar, aliás, não só com gestores, mas com acadêmicos também, né? E que foi importante para a conquista também, e isso é curioso, mas foi importante para, de alguma forma, né, criar um sentimento de vergonha ou de cuidado nos acadêmicos. Porque, né, depois de 2 escrachos, esse povo tem que tomar cuidado, tem que aprender a tomar cuidado com o que escreve, porque sabe que elas estão lendo, né? O escracho foi importante por isso, né? E não é cancelamento, assim, isso é uma discussão ruim da internet, né? É um conjunto, e vendo no contexto mais amplo, né? E isso foi muito claro em uma série de eventos que eu fui, né? E um que mais me marcou, que eu relato, né? Um seminário que eu prefiro não nomear, que aconteceu, né, até para preservar a própria segurança, a intimidade dessas militantes, né, que estavam ali nesse dia, um seminário sobre saúde trans, e que tinha, assim, um famoso médico de um ambulatório transfóbico, né, fazendo uma palestra altamente transfóbica, e ali era um espaço, sabe, que de alguma forma estava servindo para criar algumas balizas mínimas do conhecimento sobre saúde trans no Brasil, né? E depois de muita tentativa de diálogo, isso já vinha, aliás, de mais de década de diálogo, não só com esse, mas com vários outros profissionais de saúde, né? E ali no próprio evento, de diálogo, de tentar outros profissionais da saúde, outros acadêmicos e outras ativistas que apresentaram perspectivas teóricas alternativas, perspectivas de tratamento alternativas baseadas em dados, baseadas em consensos, inclusive internacionais, né? E aí chegou um momento que não deu, né? E uma
travesti, uma menina que, inclusive, é médica, né? Levanta e, sabe, assim, dá um dos maiores esporros públicos que eu já vi, né? Os maiores esporros públicos que eu já vi. E a fala dela é interessantíssima, né? Assim, vale a pena depois pegar na tese e ler, né? Porque o esporro dela, não só ela deixa claro o tempo todo, né? Que, olha, eu domino, a gente está falando aqui de igual, eu domino o seu conhecimento, né? Mas você está fazendo ciência ruim, né? Não só E é você está uma fazendo falta de ciência... respeito também, né, Tiago? É como Não, se não. a população trans fosse também cobaia, né? Total. A perspectiva que era trabalhada lá era isso, né? E ela tem ali né, na fala dela, uma junção muito potente, né, entre ciência e ética, né, deixando claro que o problema do conhecimento produzido por ele não era só porque era cientificamente ruim, mas era eticamente ruim também, né, produzindo dano nas pessoas, né? E claro, a estratégia do movimento social utilizada ali naquele momento, já que o diálogo já tinha falhado, foi o do escracho, né? Foi o do escracho. E que, como elas já tinham identificado de forma muito perspicaz que existiam fraturas, mesmo ali naquele evento, né? Uma série de outros ativistas, de médicos que apoiavam esse discurso, né? Esse escracho foi útil, né, para deixar claro que aquele tipo de conhecimento não era válido mesmo, né? Sim. Não era válido, para interromper a circulação de determinado saber, né? E claro, assim, eu estou falando do escracho, mas se vocês forem ler meu último capítulo, tem várias estratégias que são utilizadas. O escracho é uma delas, mas isso foi um momento que eu pude perceber isso, e eu pude também perceber com um pouco mais de cuidado a importância, né, da violência e do escracho de vez em quando nisso, né, sem desvalorizar, sem também fazer essa culpabilização, nossa, travesti é só barraco, que povo estressado, né, e entender que a raiva às vezes tem um lugar, né, Sim. que a raiva às vezes tem um lugar. E aí, já caminhando para o nosso fechamento, Uhum. eu queria que você me definisse a sua trajetória até aqui em uma palavra. Ai, meu Deus. Não me pede isso, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Ai, sei lá. Sei lá. Ah, eu gosto da ideia de insubmissão. Eu acho que, de alguma forma, minha trajetória, né, é uma trajetória bem insubmissa, bem indisciplinar, né? Não é nem interdisciplinar, eu acho que a minha trajetória é indisciplinar, e insubmissa. Eu nunca soube respeitar essas fronteiras entre onde começa a ciência política, o direito, a antropologia, né, onde começa o ativismo, onde começa a militância e a produção de conhecimento. Para mim, né, eu falei, olha, essas fronteiras até me interessam para eu etnografar, mas não para eu habitá-las, né? Tiago, eu queria te agradecer por mais essa conversa ótima, de trazer tanta riqueza, não só na sua trajetória, mas de mostrar como vozes são silenciadas e que são necessárias estar coabitando a sociedade em vários espaços. Então, muito obrigada por participar do Tese e pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Vianney. Foi um prazerão estar aqui conversando com você. Muito obrigado. E para você que nos acompanha aqui no Tese,
Deixe seus comentários, mande as suas indicações. Estou esperando aqui para a gente ter um papo, tá bem? Até mais. Tchauzinho.